Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Estamos dando continuidade em Bibliologia, a Bíblia e sua história, parte número 2. Esse vos fala, se chama Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Famosas traduções da Bíblia. Primeiro, a Septuaginta, a tradução do ano 285 a.C., tradução feita do hebraico para o grego. Segunda tradução famosa, a Vulgata, é uma tradução da Bíblia toda feita por Jerônimo, concluída em 405 d.C. O local foi em Belém, em Israel, na Palestina. Erudito foi notável pai da igreja e líder, que estava em Roma, a qual nesse tempo ainda mantinha a pureza espiritual. É a tradução feita do hebraico para o latim, a língua oficial do Império Romano na época. Ela é uma versão oficial da Igreja Romana, desde o Concílio de Trento, 1546. A versão atualizada, ou versão Rei Tiago, local da tradução Inglaterra, do ano 1611, essa versão é até hoje predileta dos povos de fala inglesa. O povo inglês tem alta veneração pela Bíblia. Ela formou a mentalidade desse povo, é tida como seu sustentáculo e seu maior legado no país da Inglaterra. Traduções da Bíblia até agora. A Bíblia toda, ou em parte, acha traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. A Bíblia em português. Vamos ver a versão, a tradução. A primeira tradução da Bíblia em português foi feita por um evangélico, pastor João Ferreira de Almeida. Fato interessante, amados, é que o trabalho foi realizado fora de Portugal. A cidade foi Batávia, na ilha de Java, no Oceano Índico. Hoje, essa cidade chamada Jakarta, capital República da Indonésia. Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, a mesma que evangelizou no Brasil, com sede em Recife, no período da ocupação dos holandeses, no século XVII. Almeida nasceu em 1628, em Torres de Tavares, concelho de Magaldi, distrito de Viseu, em Portugal. Faleceu em Java, em 1691. A Igreja Católica, através do Tribunal da Inquisição, não tendo podido queimá-lo vivo, queimou sua esfinge em Goa, antiga possessão portuguesa ainda. Essa igreja nem mesmo agora, no chamado ecumenismo, se desculpou de tais coisas. A versão Almeida, o Novo Testamento. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento, o qual foi publicado em 1681 em Amsterdã, Holanda. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, há um exemplar da terceira edição do Novo Testamento Almeida, feita em 1712. O Antigo Testamento Almeida traduziu para o português até o livro de Ezequiel. A essa altura, Deus o chamou para o lar celestial em 1791. Ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, amigos de seus, terminaram a tradução em 1694, o qual foi publicada completa em 1753. A Sociedade Bíblica Britânica
e Estrangeiro de Londres, começou a publicar a tradução de Almeida em 1809, apenas o Novo Testamento. A Bíblia completa um só volume a partir de 1819. O texto em apreço foi revisado em 1894 e 1995. A Bíblia Almeida foi publicada pela primeira vez no Brasil em 1944. Penitência Bíblica Brasileira, organização da Igreja Batista. A Sociedade Britânica Estrangeira foi maravilhosamente usada por Deus na disseminação da Bíblia em português, em trabalho pioneiro e contínuo, bem como a Sociedade Bíblica Americana. Olha que importante. A versão Almeida Revistada e Corrigida. A Imprensa Bíblica Brasileira publicou em 1951 a edição revista e corrigida abreviada, conhecida por ARC. A versão Almeida Revistada e Atualizada. Uma comissão de especialistas brasileiros trabalharam de 1946 a 1956. Preparou a edição revistada e atualizada de Almeida, conhecida abreviadamente por ARA. O Novo Testamento foi publicado em 1951. O Antigo Testamento, 1958. A publicação é da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi usado o texto grego Nestlé para o Novo Testamento e hebraico de Letteres para o Antigo Testamento. A versão Antônio Pereira de Figueiredo, padre católico romano, grande latinista, editou o Novo Testamento em 1778 e o Antigo Testamento em 1790. Tradução feita em Portugal. Figueiredo traduziu da Vulgata Latina. Tradução brasileira feita por uma comissão de teólogos brasileiros e estrangeiros. O Novo Testamento foi publicado em 1910, o Antigo Testamento em 1917. É uma tradução muito fiel ao original, esgotada. Sua publicação foi suspensa em 1954. Tradução de Robert Holden, padre brasileiro de Santa Catarina, traduziu só o Novo Testamento, texto grego Nestlé, foi publicada em 1935. Esse padre deixou a Igreja Romana. É versão muito usada na crítica textual. Edição esgotada. Publicação de Mato Soares, também padre brasileiro, traduziu da Vulgata, foi publicada no Brasil em 1946. Já é em Portugal desde 1983. É a Bíblia Popular dos Católicos Romanos de fala portuguesa. Versão Imprensa Bíblica Brasileira. A IBB lançou em 1968, após longos anos de cuidado do trabalho, uma nova versão em português, conhecida como VIBB, baseada na tradução Almeida. Nessa versão foram utilizados os melhores textos em hebraico e grego, uma ótima versão. Temos outras versões também. Portuguesa, a Igreja Católica Romana tem publicado mais edições dos Evangelhos do Novo Testamento. Os itálicos, notas, apêndices conduzem a um claro as doutrinas daquela igreja. Amados, a importância da Bíblia em português.
a língua portuguesa é falada em todos os continentes, fato que revela a importância da Bíblia em português em todos os sentidos. A Bíblia, amados, temos agora, a Bíblia hebraica consiste apenas do Antigo Testamento, chamada Bíblia hebraica. Essa é a Bíblia dos judeus. Lá arranjos dos livros é diferente, é o total de 24, em vez de 39, porque vários grupos de livros são contados como um só livro. Então, difere a Bíblia hebraica devido ao contexto de organização. O texto é sempre o mesmo. Os 24 livros são classificados em 3 grupos. As sociedades bíblicas no Brasil, várias entidades evangélicas, publicadoras e distribuidoras de livro. A primeira é a Imprensa Bíblica Brasileira, fundada em 2 de 7 de 1940. Enfim, houve as demais publicadoras de livro da Bíblia, né? Uma das modernas versões e revisões da Bíblia, sendo que um assunto é de grande extensão. Vamos passar algumas considerações. Versão é uma tradução da Bíblia feita inteiramente das línguas originais. Versões e revisões da Bíblia decorrem da necessidade de atualização da linguagem em que a Bíblia está sendo traduzida. O idioma, sendo instrumento vivo de comunicação e expressão, evolui e modifica-se à medida que o tempo ocorre. No caso da Bíblia, quando se faz mistério, é preciso fazer mudanças na linguagem de texto para que a mensagem mesmo não mude. A mensagem da Bíblia é divina, não muda jamais, mas a linguagem humana muda com o tempo. Inúmeras palavras, frases da época em que Almeida fez a sua tradução da Bíblia para o português caem em desuso ou alteraram seu sentido, ao mesmo tempo que novas palavras e frases entraram continuamente para a língua. Revisão. Revisão é uma atualização do texto bíblico em versículo, para maior clareza no sentido da mensagem bíblica. Repetimos, a mensagem do texto é divina, a linguagem que a conduz é humana. A primeira é imutável, a segunda está sempre mudando. É necessário, pois, que novas versões e revisões, quando feitas com todo cuidado, e santo temor, idoneidade e devoção a Deus, a linguagem seja atualizada para que a mensagem divina seja comunicada com toda fidelidade e seriedade, conforme a capacidade da expressão da língua, do idioma. Deus abençoe. Parte 2 desse assunto. Deus te abençoe, que esteja compreendido.